Vamos ler o capítulo 1 e 2 de Romanos e depois vamos orar. Já lemos vários livros da Bíblia, então é só você colocar o livro de Joilson de Assis e o YouTube mostra para você os vídeos, né? Acabamos de ler Marcos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, agora vamos ler o livro de Romanos. O livro de Romanos foi escrito por Paulo, ditado por Paulo, né? No ano 57 a 60 depois de Cristo. E foi entregue lá em Roma. Os romanos foram orientados a acreditar no Deus dos judeus. Eles não se davam muito bem com os judeus e nem os judeus se davam muito bem com os romanos. E nesse livro, Carta de Paulo aos Romanos, ele mostra que a graça de Deus começou agindo nos judeus e passou a fazer parte da vida de todo gentio, seja grego, cítara ou romano. Então, Paulo foi o grande apóstolo que escreveu 68% do Novo Testamento, e a carta ao Romano é uma das maiores cartas teológicas existentes na Bíblia. Não é em termos de tamanho, mas em termos de doutrina que ela expressa. Então, a carta aos Romanos expressa a manifestação da graça em diferentes povos e situações. Que a graça não pertence ao povo judeu, mas pertence a todos aqueles que creem em Cristo. E que os romanos não deveriam rejeitar a religião judaica, mas saber que Cristo era judeu, mas fez uma nova aliança, né? Então essa carta, ela está conosco, né, desde o ano 60 depois de Cristo e faz parte do Novo Testamento como regra de fé e prática. É uma carta simples que mostra que os gentios também têm a oportunidade de conhecer a Deus. Porque a crença judaica era que só judeus iam para os céus, até que porque os judeus não falavam muito em céu, não. A religião judaica, ela fala pouco no céu. Ela fala 80% na terra, 15% no céu. Exato. A teologia judaica. Eles se concentraram muito ao café gostoso. Se concentraram muito em conquistas financeiras terrenas, a Jerusalém terrena, a Jerusalém lá de Jericó, mas esqueceram um pouquinho da Jerusalém dos céus. Mas sabendo que Paulo, no livro de Romanos, apresenta a crença judaica como a primeira aliança, o noivado, e o cristianismo como o casamento, sombra daquilo que iria vir. Então, o início, o alicerce. Também Paulo apresenta em Romanos Cristo, judeus, como fosse o tronco que foi cortado e nós enxertados nesse tronco. O enxerto é quando você pega uma planta e amarra na outra e o tronco é uma coisa como a laranja Bahia. A laranja Bahia, ela a lima, ela é tudo enxerto, né? Ela é uma planta que vive da raiz da outra. Nós não podemos negar que a nossa raiz é judaica. Por isso que se diz que a nossa fé é cristã judaica. Nossos princípios, 90% são judaicos. Não pecarás, não roubarás, não sei o que lá mais. Então, nosso Cristo é judeu, né? Os discípulos também. Então, não podemos negar a nossa mãe. A igreja mãe do cristianismo é o judaísmo. A igreja mãe católica e depois veio a evangélica, né? Então, o livro de Romanos, ele dá uma visão dessa graça. Quem come para o Senhor come, quem não come para o Senhor não come. Os judeus não era assim, não. Ou você comia ou não comia. Mas em Romanos diz, não, se você come e dá graças a Deus é uma coisa, se você não come é outra coisa. Então, Deus é daquele que come e Deus também é daquele que não come. Mas para o judeu isso não entra na cabeça. Ou Deus é ou não é. Entendeu? O livro apresenta a expansão do cristianismo, e não como judeus não quiseram Cristo, então veio para nós. Não, a graça sempre veio para todos os homens. Os judeus iam ser a igreja do mundo. E na verdade ainda são, né? Mas eles eram partidaristas, eles não aceitavam que um romano tivesse o espírito do Deus deles. Que o cara que come carne de porco fosse judeu. Você quer se afastar do judeu, diga, eu como a carne de porco, ele vai ter você como imundo.
Mas, queira ou não, esse povo forte, chamado judeus, eles são o tronco de uma grande árvore que somos nós. Nós não podemos negar a nossa origem. Temos que admiti-la e aperfeiçoá-la. E foi isso que Pedro falou. Você foi noiva, agora você é casado. É uma aliança melhor. É uma aliança maior. E agora a gente não vai lutar mais por Jerusalém dos Jebuseus. A gente não vai morrer por Jericó. Agora a gente vai lutar pelos céus. E aí onde está a grandeza do livro de Romanos. Aí vem a teologia e os mandamentos. E vem a aceitação das diferenças, que eram gritantes. Que os judeus eram fechados e partidários. E os romanos eram abertos e dominadores. Então eram dois povos muito diferentes um do outro. Mas que poderiam, os dois povos, mesmo diferentes, um comendo carne de porco, outro sem comer, poderiam adorar o mesmo Deus. E o Deus que aceitaria um, aceitaria outro. Então, o livro de Romanos, ele mostra essa expansão do Evangelho. E quando chega em Romanos 14, ele mostra uma diferença. Se você não toma banho, não fale de quem toma. Se você come carne, não fale de quem não come. Então, ele mostra que pode ser que os judeus tenham razão e você também tenha razão. E os dois tenham. Né? Os judeus não comem carne de porco, nem camarão, e nem comem carne de sol com leite, né? Mas eles têm razão. São comidas muito ofensivas, né? Principalmente carne de sol com leite, ela tem um treco-treco muito forte, né? Mas nós gostamos. Bem, eu não como muito não, mas uma carninha de porco assada, meu amigo, e um camarão assado. Aí, pastor, obedece ou não obedece? Aí onde entra o livro de Romanos. O livro de Romanos diz que Deus aceita quem come e aceita quem não come. Isso para a mente de um judeu não entra. Ou é imundo ou não é. Entendeu como é a coisa? Lembra do vaso cheio de criaturas imundas que o apóstolo Pedro rejeitou? Então, é isso aí. Então, esse livro é fantástico, que é exatamente o Deus de Israel, sendo também o Deus dos gentios, os deuses dos filisteus, os deuses dos gregos, o Deus de outras nações. Por isso que ele disse, no final dos tempos, como a água cobre o mar, assim a sabedoria do Senhor cobrirá a terra. Deus já vinha falando, eu vou espalhar para todo mundo, mas eles disseram, não, Deus é nosso, para você ir para o céu você tem que ser judeu. Aí vem Paulo dizendo, não, você para ir para o céu você não precisa ser judeu, você precisa acreditar em Deus. Você está entendendo a grande importância do livro de Romanos? É o livro escrito para o principal inimigo de Israel, que na época, no ano 60, quase próximo à destruição de Jerusalém, eram os romanos. Se alguém chegasse naquela época e dissesse qual é judeu, o seu principal inimigo, os judeus diziam, os romanos. E Deus queria salvar os principais inimigos dele. E melhor ainda, Deus usou Roma para espalhar o evangelho, velho. Que coisa linda, né? Então, Paulo começou que Paulo era metade judeu e a metade era romano. Paulo tinha ou o pai judeu e a mãe romana, ou a mãe vice-versa. Há quem diga que Paulo tinha um pai judeu e uma mãe romana. Outros dizem que a mãe que era judia e o pai era romano. Ele tinha as duas nacionalidades. Ele era judeu e ele era romano. Né? E aí ele lançou essa pedra fundamental, porque se fosse antigamente, você não tem o direito de ser de Deus, não. Porque o de Deus é só judeu. Você não é circuncidado, você não tem o pinto cortado, você come carne de porco, você come carne de sol com nata, você come camarão, você come mortandela, que tem porco, você não guarda o sábado. Então teria um monte de barreira para que você pertencesse ao Deus Jeová. Mas aí Paulo quebrou essa barreira e disse, você pode ser bárbaro e ser de Deus. Você pode ser romano e ser de Deus. Você pode ser babá brasileiro e ser de Deus. E essa expansão foi perseguida pelos judeus e pelos próprios romanos. Né? Aí começa a história cristã, mais ou menos
né, a história cristã da igreja, anos 70, 60, depois de Cristo. Esse livro foi exatamente nesta época, 10 anos antes de Barrabás provocar a destruição de Jerusalém através do imperador Tito, né? Aí o que é cultura, o que não é, Paulo fala aqui também. O que come para o Senhor come, o que não come para o Senhor não come, o que guarda para o Senhor não guarda. Sábados, dia novo, lua nova. Ele começou a dizer que você não é salvo por isso, que você é salvo pela fé, comendo carne de porco ou não, mas isso não entra na cabeça dos jujus. Ele vai dizer, não, ou você come ou não come. Mas já o romano vai dizer, não, eu como, mas eu sou. Ele não é. Aí começou a confusão. Mas quer ou não, nós, cristãos, e os judeus nos beneficiaram muito, mas nós também beneficiamos muito os judeus. Os cristãos foram uma das causas dos judeus não serem totalmente destruídos. Por mais que a gente seja chato para um judeu, nós investimos muito neles e deixamos eles sobreviver entre nós, cujo principal inimigo dos judeus são famílias de judeus islâmicos, que queriam acabar com os judeus. Para você ter ideia, a igreja cristã passou 100 anos defendendo Jerusalém. 100 anos, guerra, todo dia, filhos, netos morrendo na guerra, cristãos defendendo judeus em Jerusalém. Então, queira ou não, por mais que eles gostassem ou não, os cristãos foram e são bênção para os judeus, e os judeus são bênção para nós. Os judeus têm doutrinas maravilhosas e têm conhecimentos que vêm lá do Antigo Egito, vêm de Deus, vêm do Santo Sudário, vêm da Arca da Aliança. E aí, em Romanos, carta de Paulo ao Romano, ele expressou essa expansão da graça e ele diz para os judeus, você não é salvo porque você não come carne de porco. Você não é salvo porque você tem a circuncisão. Você não é salvo porque você guarda o sábado. Você é salvo porque você obedece e ama a Deus. Aí chega para o gentil e diz, você não precisa ser um judeu para ir para o céu. Você pode ir para o céu mesmo sendo romano. E isso foi fantástico, porque isso não existia na mente de um sacerdote judeu. Isso não existia. Ou você era judeu ou não era. Se você não fosse judeu, você era um imundo. Então, isso muda no livro de Romanos. Então, a parte fantástica desse livro é essa. Agora vamos começar a ler o livro de Romanos 1 e 2, depois 3 e 4, e explicar o sentido. Agora, iremos ler Romanos 1 e 2, tá? Se você tiver alguma afirmação, alguma pergunta, coloque, tá? Seja bem-vindo às suas participações aí, sua inscrição, tá? Vamos lá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, ele começa a se identificar. Paulo, ele se identifica como servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, quando ele viu Cristo, e separado para o evangelho de Deus. Então, o começo de Romanos, ele já se identifica quem é. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, ele começa a citar o passado. Porque o cristianismo é muito estranho para o romano. O romano adorava Minerva. Roma estava no poder total. Roma que nós conhecemos, Roma poderosa, é a soma de dois povos, etruscos e romano. Os romanos sozinhos não conseguiam nada na vida. Mas depois que os etruscos somaram com Roma, em 30 anos, Roma se tornou a maior potência do mundo. Os Césares são filhos de romano com etrusco. Quem são os etruscos? O etrusco somou a alma com os romanos. Os etruscos eram um povo semita. Era da descendência de Abraão, que veio da Península Romana. E eles trabalhavam com ouro, eles sabiam mistérios do ouro. Eles chegavam a mudar a cor do ouro, porque eles trabalhavam com ouro em alto relevo. Um tipo assim de um laser de ouro. E quando eles possuíram as romanas, nasceram os Césares e dominaram o mundo em menos de 30 anos. Isso foi uma soma de alma. Então os romanos, dominadores dos Césares, eram em parte etrusco e eram em parte romano. Roma em si era mansa. Roma sempre foi mansa. Você não encontra na história Roma dominando nada.
até o etrusco. Quando chega o etrusco, aí Roma cresce e vira a dominadora do mundo. Então houve uma soma de alma com o etrusco. O etrusco era um tipo de semita, mas ninguém sabe que tipo de semita é, de que tribo era. Ele era de Sem. E eles trabalhavam com ouro em alto relevo, eles tinham um mistério de anjos. E eles eram dominadores. Então os Césares são filhos de etrusco com romano. O romano em si, eles gostavam apenas de plantar, que era uma sociedade, adorar Minerva, adorar Bacu, adorar... que Bacu tinha 2 nomes, né? Como era o nome do deus do vinho? É o deus do vinho. O que é que me lembra o nome do deus dos vinhos? É porque eu estou tomando remédio de memória. O remédio de memória é tão bom. Dionísio. Então, Dionísio e Bacu é o mesmo deus, tá? Eles adoravam Dionísio, adoravam Mamon, adoravam Bacu, por isso que veio o nome de Bacu é o deus da cachaça, da bebida, né? E adoravam Minerva e o carnaval, onde todo mundo ia para Roma para transar à vontade, tanto mulher quanto homem. Era só botar uma máscarazinha e uhul! Era no meio da rua, era debaixo do carro, era para todo canto, né? Mas quando o etrusco chegou, aí Roma se tornou o maior poder. Quando o evangelho chegou no ano 60, Roma estava no top, tá? Roma, a nossa lei é romana, tá? Jus lex. Bem, a gente olhando a história, a gente pensava que eram os gregos que iam dominar, porque os gregos eram brabos. Os gregos eram de guerra. Os gregos eram filosóficos demais, mas eles não tiveram os etruscos. O etrusco é quem chegou para mandar na galera, velho. Então, se fosse assim, uma análise, pastor, o senhor acha que quem ia dominar o mundo, Roma ou grego? Eu dizer os gregos. Troia, gregos, os troianos, né? Aqueles 300 mostra como eram os gregos, né? Mas os romanos eram pacíficos, eles só gostavam de fazer muito aquilo. E era o dia todo. Aí plantar e beber uma cachaçinha. Mas quando o etrusco chegou, aquela sociedade agrícola se tornou uma sociedade guerreira e botou o mundo de 4 perante ele, né? Pá, dominou mesmo. Então Paulo vinha desse contexto aí. Parte romana, parte judeu. Aí ele se identifica. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes Deus prometeu pelos profetas nas santas escrituras, acerca do seu filho, que nasceu na descendência de Davi, segundo a carne. Então ele mostra que Cristo, da descendência dos judeus, de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele mostra que Jesus Cristo era aquilo que os profetas profetizavam, né, que iria vir, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então ele recebeu a graça e o apostolado através de Cristo, para que, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então a obediência a Deus através de Cristo pela fé, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então vocês romanos são chamados, vocês gentios são chamados para a serdes de Cristo. A todos os quais estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz a Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então ele sauda a igreja de Roma, né? Saúda a eles. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Então Roma começou a manifestar fé, e a fé de Roma foi muito grande, né? Veja aí a fé da Santa Helena. Eu gosto muito de Santa Helena, tá? Eu gosto até do nome, eu acho lindo esse nome. Santa Helena. A Santa Helena era a mãe de Constantino. E olha a fé dessa mulher. Ela tinha mais fé do que muitas judias. E ela acabou morrendo em Jerusalém, né? Que triste a história, mas ela foi quem ajeitou o evangelho para nós, né? Porque Deus a quem sirvo, aí Paulo falando, porque o Deus a quem sirvo, em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo elogiava a igreja de Roma, porque era uma igreja muito crente, muito crédula, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Então, Paulo elogia muito a igreja romana, muito mais do que a igreja de Coríntios, tá? Se for comparar o elogio de Paulo
a igreja de Coríntios e o elogio de Paulo à igreja romana, o elogio feito à igreja romana perde, ganha. Vamos lá, continuar o texto. Olha bem. Então, Paulo diz aqui assim, ó. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Então, ele queria comunicar algum prêmio, algum dom, alguma dádiva, alguma bênção espiritual, né? Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Então, mostra uma grande harmonia entre o apóstolo Paulo e Roma. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora eu tenho sido impedido. Então, ele já marcou várias vezes para ir na igreja de Roma e ele não foi. Ele disse, não seja ignorante não, porque eu prometi, mas não deu para ir. Às vezes a gente promete uma coisa e não dá, né? Para que também tenha entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Então ele queria ir para Roma, fazer alguma coisa lá para dar frutos. Eu sou devedor, ele diz, tanto a gregos como a bárbaros. Então eu sou devedor aos gregos, aos bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Ou seja, ele diz que deve a todo mundo. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Então, Paulo disse, eu estou pronto para anunciar esse evangelho de Cristo a vocês que estavam em Roma. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente dos judeus e também dos gregos. Então, ele mostra que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar os judeus e para salvar os gregos. Porque Roma é prima dos gregos, né? É como Portugal e Espanha. Portugal tem muita rivalidade com a Espanha. A Espanha tem muita rivalidade com Portugal. Mas são irmãos. Entendeu, menino? Porque neles se descobre a justiça de Deus no Evangelho. De fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Ele mostra que a nossa vida, a nossa existência como cristão está na fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Então, algumas pessoas detêm a verdade em justiça e Deus está irado com essas pessoas. Ou seja, algumas pessoas queriam que Deus fosse apenas dele. Não, Deus é nosso. Isso acontece no meio dos crentes também, né? Deus é só da gente, tá? Vocês não têm Deus não, porque vocês não pertencem à nossa igreja. Vocês não são circuncidados. Você não pertence ao nosso livro rol de membro. Porque o que de Deus se pode conhecer neles, se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, ele está falando dos judeus, Deus se manifestou aos judeus. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Então, não dá para a gente dizer que Deus não existe. Porque é tanta coisa que existe, que ele criou, que ele fez, que não dá para dizer, não dá. A gente é uma coisa coisada olhando para uma coisa muito grande. Os universos, as estrelas, o céu, a lua, tudo manifesta Deus, segundo o apóstolo Paulo. Portanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, o seu coração insensato e se obscureceu. Ele está falando alguma coisa aí, você está entendendo? Está dizendo que os caras começaram a dizer que Deus era deles e se exaltaram, em vez deles viverem em Deus, eles se obscureceram. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Então, dizendo-se sábios, se tornaram loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aqui ele está falando da idolatria, que abrangia o mundo da época. Eles queriam que
o Deus dele fosse uma águia, fosse uma capivara, um quadrúpede. Por isso também Deus o entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Então existiam cultos sexuais, muitos cultos sexuais em Roma. Tá? Culto do bode, onde a pessoa transava com bode, com cabra, transavam com mulheres. Existiam cultos da Diana, que eram 300 homens com 2, 3, 4 sacerdotisas. Então era uma suruba danada, né? Então, tudo isso na frente de um boi. Aquele culto que fizeram lá no deserto, o culto do bezerro de ouro é o culto de Mamon. Era o carnaval, né? Era um tipo de carnaval da época. Esse culto, ele era feito sexual, tá? Era suruba. Mas isso era comum, principalmente ali em Roma. Tinha até imagens de pessoas transando com bodes, com vaca, com cobra, né? Esses cultos que haviam naquela parte gentílica, que os judeus eles mantinham uma das melhores éticas do mundo. Eles eram muito éticos, né? Eles não tinham essas coisas, não. Mas aí os gentios se entregavam à concupiscência, sexo, se é que você me entende, de todo tipo, e também com animais. E os cultos a Diana, a Bacu, né? E eram cultos sexuais. Ou seja, era suruba, né? Então ele começou a falar disto, ó, porque também Deus o entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. Então a turma ali rolava tudo, né? Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. Então ele está dizendo, como é que você vai ter um bode como seu Deus, uma vaca como seu Deus, um espírito, um demônio, se existe um Deus verdadeiro? Por isso Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Você é que entende a Bíblia. É semelhante também aos homens, que deixaram o uso natural das mulheres e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles, ele está falando das práticas que haviam em Roma, né? E com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Assim Deus o entregou aos sentimentos perversos, para fazerem coisas que não convêm. Então, se os caras querem, né? Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade. Então ele falou, a humanidade está cheia disso, ó. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano e malignidade. Ele falou, essa turma está cheia dessas coisas. Sendo murmuradores, detratadores é aquela pessoa que fala mal do outro, né? Aborrecedores, o que aborrece. Soberbos, o orgulhoso. Preguiçoso, presunçoso, aquele cara que se acha. É o presunçoso, é aquela pessoa que aquela pessoa que se acha, é o presunçoso. Inventores de males, ou seja, inventores de conversa e fofoca. Será que isso existe hoje, hein, gente? Inventores de males, ó. Desobediente a pais e a mãe. Então a turma não estava nem aí, que se dane o pai, se dane a mãe, não quero nem saber. Aí ele fala, nécios, infiéis no contrato. Ou seja, a turma hoje é o final dos tempos, né? Eram nécios, infiéis no contrato. O cara fazia um contrato e quebrava o contrato no meio. Será que isso existe hoje, hein? Sem afeição natural. Tem gente que não tem afeição. Tem gente que não se apega a nada. Tem gente que, se você ajudar ele, ajudar ela, se você não fizer 100, fizer 99, você está lascado. Ele vai pisar na tua cabeça. É as pessoas que não têm afeição. Ele não se apega a nada. Não se apega a mulher boa, não se apega a homem bom, não se apega a filhos, não se apega às coisas boas. Quem conhece gente assim? Não é? Isso é com animal, é com gente, é com carro. Não tem feição, não tem sentimento. Rapaz, eu gosto tanto desse meu carro, eu quero saber dessa porcaria. Essa mulher que lhe ajudou tanto a você ficar rico, eu quero saber dessa mulher, rapaz.
Esse homem que trabalha tanto para fazer a feira, que se dane, é para trabalhar mesmo. É pessoa sem feição, ela não tem feição. Você já viu gente sem feição, sem sentimento, né? Que não tem carinho com ninguém, que não tem respeito. É o que Paulo está falando. Que o mundo é assim e que Cristo veio salvar o mundo. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. A turma hoje não tem misericórdia, tá? Se você cair na mão da turma, a turma creu em você, te lasca de um jeito que você não se levanta mais. Então a turma hoje não tem piedade. A turma tem cara de piedade, mas não tem piedade não. Sem afeição natural, irreconciliáveis. É pessoas que não querem o acordo, ele não quer acordo, ele quer brigar. Vamos fazer um acordo aqui, vamos conversar. Não, entendeu? Quando eu encontro uma pessoa assim, eu digo, o que você quer? Não quer fazer acordo, não quer conversar, o que você quer? Não quer nada? Então fique para lá e eu fico para cá. Porque tem gente que é irreconciliável. Você pode pedir perdão, você pode se abaixar, cheirar os pés, cheirar o sovaco, cheirar qualquer coisa. A pessoa olha assim para você, tá bom, vai se lascar. Não tem reconciliação. Então, o que fazer? Mas Cristo diz que isso é errado. O apóstolo Paulo disse que Cristo veio mudar isso. Pessoa sem afeição, sem apego. Um jumento te carrega nas costas, depois você mata o jumento só porque ele está cansado. Né? É pessoa que não tem afeto, não tem carinho pro pai, não tem carinho pro mãe, não tem carinho pro filho, não tem carinho pro mulher. Se está servindo, se não está, se não tiver, se dane. A mulher te serve 10 anos, 30 anos, 200, não serviu mais, se dane, arruma a quenga, vamos embora. Tá entendendo? Não tem feição, não tem carinho. Pô, meu, essa mulher trabalhou para mim, essa mulher fez tudo por mim. Não tem carinho, não tem feição. É o retrato do mundo daquela época que continua a mesma coisa. Ó, nécio, que tem gente que é tola. Infiéis ao contrato, não faz contrato. Fulano, vamos fazer um acordo aqui? Vamos. Você vira as costas, ele quebra. Sem afeição natural, ou seja, não tem afeição, ele é opaco assim, ele não tem sentimento. Né? Irreconciliável, não faz acordo. Não, eu errei, vamos se ajeitar? Não, você errou. E o que você quer que eu faça? Que eu morra? Vai te lascar. Não, então, é irreconciliável, não tem acordo, não tem reconciliação, não tem. Né? O meu cavalo se soltou e comeu o teu milho. Sim, depois paga um milho e vamos conversar. Não, pago nada. E o que você quer que eu faça? Mate o cavalo, é? Não, você quer que eu morra, é? Então, assim, o povo não tem mais reconciliação. Vamos fazer uma coisa aqui, gente, ó. Tá? Nem tu, nem eu, ó. O meu cavalo se soltou, perdoa aí, tá? Comeu quantos milho aí? Toma tanto. Desculpa aí, tá? Não tem mais isso. Mas qual é o resultado? Nada, que é só brigar. Não, mas o seu cavalo... Uma vez teve um rapaz que ele tomou tem uma grande patente aqui no Brasil, né? Então ele tomou um goró, naquela época F250 mil. F250 era carro de rico, né? Então ele veio uma bichona daquela, aí ele atravessou um terreno velho de invasão, uma cerca velha de estaca velha podre, aí matou um bezerrozinho novinho, né? Só que esse homem era uma autoridade, ele era um juiz. Então ele se levantou, já ligou para o filho dele. Aí o dono da terra da invasão chegou. Mas rapaz, você acabou com minha cerca velha, que é uma cerca velha de tauba, e matou mais um bezerrinho. O bezerrinho não valia R$200, 300. Aí o cara disse, me perdoe, quanto é o prejuízo? Aí o cara lá, o invasor da terra, aplicou, né? Na época, que o salário era 80, 90 reais, na época, o cara pediu R$2.000. Olha, quase 20 salário mínimo, né? Mas pediu sem pena mesmo. Aí o juizão olhou para ele assim e disse, tá certo. Foi lá dentro, pegou o talão de cheque. E ele, mas rapaz, meu bezerrinho, minha cerquinha, tal. Quanto? R$2.000. Olha, o salário mínimo na época era 80, 90 reais. Então dava mais de 20 salários mínimos. Seria hoje o quê? Seria 20 mil reais hoje. O cara deu na goela dele. Ele nem pediu menos nem nada. Aí ele... Pode tirar no banco hoje ou amanhã. Aí o cara... o meu bezerro! A minha... Para! Tá
aqui 20 mil reais, você não pediu 20 mil reais, o que é que você quer que eu faça? E a gente tudo olhando, né? Porque isso foi público. Você quer o quê? Quanto é que você quer? Cala a boca! Aí o cara... Aí chegou o filho dele, pegou a F4000, a F250, tirou. Vai tirar o dinheiro e cala a boca. Eu sou o juiz fulano de tal. Eu lhe dei 10 vezes mais do que você pediu. Pronto. Aí foi embora. Aí todo mundo, pô, o cara deu dinheiro com força. Pô, ele deu pra calar o cara. E o cara ficou, meu bezerrinho, a cerca velha feita de tal. Aí o cara assim, mas ele tava certo. Você quer quanto? Pelo bezerro e pela cerca. Aí ele, isso aconteceu com Abraão. Quando a mulher de Abraão morreu, Abraão chegou para os filisteus e disse, eu quero enterrar a minha mulher. Quanto é uma terrinha para eu enterrar a minha mulher? Aí os caras deram sim, deram na goela de Abraão. Seriam hoje uns 400 mil reais, pediram a Abraão. Abraão disse, tome! E enterrou Sara, que era o grande amor da vida dele. Né? Esse cara foi... Você quer quanto? Um bezerro velho com a cerca velha não valia nem a metade da metade. Aí o cara disse, isso é 2 mil reais. Pronto, aí. E o cara ainda fica... Aí o cara, pare! O que é que você quer, rapaz? Então, assim, tem pessoas que não querem acordo. Então se dane. Eles querem ser vítima. Ele não recebeu, deu para comprar 2 vacas. Dava para comprar 10 cercas. Mas ele queria moer. Então, assim, ele fala aqui, no texto, que são pessoas que não têm simpatia, são infiéis, não têm afeição, irreconciliáveis, não têm reconciliação. O cara lá não queria a solução? Diga logo a solução. A solução é essa, pois tome. O cara não deu o que ele pediu, o que ele queria mais? Né? E sem misericórdia, a turma não tem a misericórdia. Caia você na mão de Deus e não caia na mão do homem. Hoje nós só temos a aparência de bom, mas somos muito maus. Para lascar um é no instante. Nós condenamos os nossos inimigos e salvamos nossos amigos. Sempre é assim. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as que consentem que o fazem. Daí Paulo pegou pesado nessa turma aí, né? Então, capítulo 2. Portanto, és inexcusável, ou seja, você não tem desculpa. Quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo. Então, quando você julga alguém, você pode estar condenando você mesmo. E por que te condenas a ti mesmo naquilo que julgas o outro? Pois tu que julgas, faz o mesmo. Então, você não pode julgar os outros, porque às vezes fazemos a mesma coisa. E às vezes o caba julga o outro e faz a mesma coisa. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os quais todos tais coisas fazem. Então, o juízo de Deus é sobre as coisas, né? E é perfeito, né? O juízo do homem é que é doido. A nossa justiça, a justiça dos homens, são fracas. E um trapo, né? Diz a Bíblia. E tu, ó homem, que julgas o que fazem tais coisas, cuida, fazendo-as tu, escapas para o juízo de Deus. Então, quando você condena um negócio, cuidado para você não condenar um negócio e depois fazer do mesmo jeito. Ou despreza tu as riquezas da benignidade, da paciência, da longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Então ele fala, não ignores que Cristo quer aceitar seu arrependimento, a oportunidade de se arrepender. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, em tesouras para ti mesmo no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Então aí Paulo fala sobre o juízo de Deus sobre pessoas desordenadas, o qual recompensará a cada um segundo suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazem o bem, procura glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contaminados, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Ou seja, pessoas que não obedecem à verdade de Deus, mas obedecem ao pecado, à iniquidade. Né? Tribulações e angústia sobre toda a alma do homem
que faz o mal, primeiramente do judeu e depois do grego. Aí ele diz que para isso não tem judeu nem grego. Se a pessoa errar, haverá uma tribulação na alma, tanto do judeu quanto do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem. Primeiramente ao judeu e depois também ao grego. Porque eram os grandes grupos, né? Então, aquele que pratica a paz pode ser judeu e pode ser grego. Haverá paz na vida deles. Porque para com Deus não há acepção de pessoa. Aí ele entra. Não há acepção se é judeu ou se não é. Se você erra como judeu, você sofrerá a pena. Se você erra como grego, você sofrerá a pena. Ele começa a misturar o juju dadaísmo com o cristianismo. Foi aí a grande mistura entre nós. Porque para Deus não há acepção de pessoa. Ou seja, não há gregos e não há judeus. Tem aqueles que erram e vivem desordenadamente, e tem aqueles que acertam e querem viver em paz. Porque todos que sem lei pecarem, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecarem, pela lei serão julgados. Aí ele fala dos judeus e dos gregos novamente. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam hão de ser justificados. Pelo fato da pessoa ouvir a lei, não quer dizer que está justo. É a prática que nos purifica. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Então eles não têm lei, mas acabam praticando a lei. É como o índio. O índio não existe lei no meio do índio. Existe a cultura deles. E eles praticam a lei, né, o respeito, tudo. Não existe uma lei lá, feminicídio, não existe lei lá, se você olhar para uma Índia, não tem. Não tem, mas eles respeitam. Não precisa de lei, eles obedecem mesmo sem lei. Assim eles serão salvos. Mas sobre a lei também, e assim por diante, né? Não existe uma lei no meio do índio, não matarás, não roubarás, mas eles obedecem, mesmo sem ter uma ordenança escrita. Os quais mostram a obra da lei escrita em seu coração, testificam juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, que acusando-os, os defendendo-os. Então, quem tem a lei escrita, quando erra, sabe que errou. Mas aqueles caras que não têm a lei, eles sabem também. Ah, não entendi. Sim, os que erram sobre a lei perecerão. E os que erram sem a lei de Israel, perecerão também. Os que acertam na lei, viverão. Os que acertam, mesmo sem lei, mas fizeram tudo certo, viverão. Não é interessante? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então ele fala que Cristo há de julgar os segredos dos homens, segundo o evangelho. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus. Então muita gente tem sobrenome judeu e diz, sou judeu, e se gloria em ser judeu. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído pela lei. Então ele mostra, você é instruído, você obedece à lei. Confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Ou seja, aqueles que obedeciam à lei, judeus, acreditavam que eram luz, que guiavam os cegos, né? Tu, pois, que ensinas a outro e não ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não deve furtar e furtas. Então ele fala dizer, você diz que prega uma lei, mas você acaba fazendo coisas que a sua própria lei condena. Ele estava mostrando essa dubiedade. Tu que dizes que não deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégio. Tu que se gloria na lei e desonra a Deus pela transgressão da lei. Então ele está falando para os judeus, criticando que alguns deles diziam que guardavam a lei, mas não guardavam. E que não podia fazer isso e eles mesmos faziam. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, a igreja na época era conhecida como a igreja dos judeus, né? Os gentios tinham muitos deuses. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guarda a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então, a circuncisão era um corte no pinto que os judeus davam. Então, não adianta ser circuncidado e fazer tudo errado. É o que ele está falando aqui. Se você é incircunciso,
e guarda os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como incircuncisão? Então assim, se você não é circuncidado, você não é judeu, mas guarda a palavra, porventura você não será justificado? Você será um circuncidado no coração. Aí ele começa a mostrar que a verdadeira circuncisão é a obediência e não um corte no pinto. A incircuncisão, que por sua natureza é sempre se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti. E pela letra da circuncisão, és transgressor da lei. Então, não adianta você ser circuncidado no pinto e não fazer o que a lei que manda circuncidar, manda outras coisas fazer. Então ele começa a dizer, não, você diz que é circuncidado, diz que é judeu e vive como qualquer outro, só porque é circuncidado. Se você não for circuncidado e você obedecer à lei, porventura não é melhor do que a circuncisão? É o que ele está falando aqui. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é em circuncisão o que é exteriormente na carne. Então ele fala que a verdadeira obediência não está na circuncisão. Não é exterior, não é na carne, mas no espírito. É o que ele quer falar aqui. Mas é judeu o que é no interior. Na circuncisão é que é o do coração, no espírito e não na letra, cujo o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Interessante esse capítulo 2, né? Aí ele mostra que a verdadeira circuncisão não é na genitária, mas no coração. Mostrando que para você servir a Deus, você não precisa ser judeu. Você tem que obedecer a palavra. Interessante demais. O livro de Romanos é um livro teológico. Então ele mexe com a parte judia e a parte romana, grega cristã que estava surgindo. Aí ele senta o pau nos gentios, que tem essas práticas, esses cultos com bode, com vaca, com tudo, e ele senta o pau também nos judeus, que achava que por ter um corte no pinto, eles iam para o céu, eles eram de Deus, e faziam tudo que os outros faziam. Aí ele fala que a verdadeira circuncisão não é na genitária, a verdadeira circuncisão é no coração e na obediência. Que palavra maravilhosa, né? É bem profunda, né? É teológico, é lógico, Aí vem os demais textos, aí ele fala sobre a lei, sobre o gentil, sobre o Espírito Santo sendo recebido pelos gentios, e que os gentios podem ir para o céu do mesmo jeito que um judeu. E você é judeu não porque você tem um sobrenome judeu ou porque você tem um corte no pinto, mas porque você obedece a Deus. Mas se você tem um corte no pinto e tem um sobrenome judeu e não obedece aquilo ali, então você não tem nada de servo de Deus. Mesma coisa ele falou, e vocês gentios ficam fazendo cultos aí com bode, com vaca, transando com todo mundo, então vocês estão errados também. Então ele começa a corrigir, por isso que Romano é um dos livros de correção. Pouca gente lê porque ele senta o cacete em um e outro e mistura. E ele diz, a verdadeira religião é você obedecer a palavra de Deus. A verdadeira circuncisão é no coração. Isso não é aceito até hoje, né, pelos judeus, né? Mas Paulo ele foi coerente. Ele corrigiu o romano, que gostava de suruba, culto de suruba, e corrigiu o judeu, que dizia que era judeu, mas fazia a mesma coisa também. Então ele foi corrigindo e mostrando que Cristo é a verdadeira aliança do coração, é a verdadeira circuncisão da alma. Palavras do Senhor. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém, amém. Que maravilha, né? Aí eu pergunto a você que está nessa aula, né, nessa exegesa bíblica, o que você compreendeu do capítulo 1 e 2 de Romanos? O que você entendeu? Diz aí. Eu quero ler aqui para registrar a sua opinião, tá? E você que não está nos assistindo depois, eu quero que você escreva o que você achou. Todo dia a gente aprendendo um pouquinho da palavra de Deus, vamos aprender a opinião de Paulo, como é que Paulo falava com os coríntios, falava com os romanos, e a Bíblia é isso, é um compêndio de cartas, de orientações, né? A visão de Paulo, a visão de Deus,
a visão que nós estamos saindo do judaísmo e entrando no cristianismo. E o cristianismo era algo extremamente estranho à população. Cristo, Filho de Deus, como é que Deus, sendo pai, deixa o seu filho morrer? Tá entendendo? E aí ele começa a orientar gregos, troianos e judeus, né? Michele Silva, Michelinha, oi Michele. Michele diz, Deus não faz acepção de pessoa, Deus não faz. Isso também vale para crente católico, isso vale, Deus é Deus para todas as pessoas. Deus, apesar de eu ter descendência judia, mas a minha salvação não vem dos judeus. E vem também, porque Cristo era judeu, mas não é dos judeus. Então, quem é judeu, amém. Quem não é, amém. Mas isso não entra na cabeça de um judeu antigo. Ele vai dizer, não, ou você é da gente ou não é. Mas Paulo diz, não, você pode ir para o céu, mesmo sem ser circuncidado. Mesmo comendo carne de porco. Para o judeu isso é um escândalo. Por isso que Paulo chega a dizer que o evangelho de Deus é um escândalo. É um escândalo. Como é que o cara quer ir para o céu, velho? Comendo carne de porco, você é um doido, meu irmão. Entendeu? E Paulo diz, não, você pode, você dá graças a Deus e pode. Aí se é imundo, se não é imundo, se é cheio de... né? Então você pode obedecer aos rituais judaicos e ir para o céu. E pode obedecer aos rituais cristãos e ir para o céu. Isso também não entra na cabeça de alguns crentes. Como é que eu sou católico, vou para o céu? Como é que eu sou crente, vou para o céu? Como é que fulano não é da minha igreja, vai para o céu? Porque a gente é partidário, né? Ou você é do nosso partido ou você é do outro lado, né? É exatamente uma aula, pastor Anique Sil. Por que você aprendeu, Anique? Não é o que fala, mas como se age. Cláudia Beatriz Oliveira. Obrigado, olha que opinião linda. Não é o que você fala, eu sou Juju. Vou para o céu porque eu sou Juju. Não, você obedece à lei. Mesmo sem mandamento, você obedece. Tem gente que obedece. Tem gente que não precisa você estar lá, não adulterarás, não roubarás. Ele mesmo obedece por ele mesmo. A verdadeira circuncisão está no coração e na obediência. Michele Silva. Doutora Lígia Viana, advogada, abençoada, iluminada. Acredito que só quem ama conhece a Deus. Na verdade, consegue ser feliz. É verdade. Adrelino Majeski quer saber sobre o voto. Então é outro assunto, amanhã nós conversa, viu? Voto sobre maldições hereditárias. Por Luciana Neto Marido, quer orar, que ore pelo Luciano. Então, preste atenção, eu quero que você comente a aula, né? Para não a gente fica doido falando sobre vários assuntos ao mesmo tempo. Amanhã eu respondo as perguntas e depois a gente lê o livro de Romanos 3 e 4. Tá? E se der, 5. Você aprendeu o que desta aula? Diga aí, escreva, que eu vou ler para registrar sua presença aqui, tá? Se você estiver assistindo depois, então muito obrigado, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe a sua opinião também. O que você aprendeu dessa parte? Essa parte é muito polêmica, mas você vê que Paulo senta o cacete em um, senta o cacete em outro e corrige. Corrige, né? Ele quer gerar o cristianismo. Porque a sociedade que nós temos hoje é judaica cristã. Ela é pacífica. Queira ou não, nossa sociedade é muito boa. Mas aquela sociedade da época era uma sociedade muito, muito doida, velho. Quem diz que no passado era melhor do que no presente é porque não conhece o passado. Tá? Porque as pessoas no passado eram mais direitas do que as pessoas do presente. Pode ser um passado assim, de 20, 30 anos, 40, tudo bem. Mas no passado, onde Paulo viveu, não era não, tá? Era uma sociedade toda desmantelada. O cristianismo e o judaísmo trouxeram paz para o mundo. Um dia que o cristianismo cair, aí você vai ver o que é. Os extremos são muito grandes. Um índio que mora na mata pode ir para os céus, mesmo nunca tendo visto o evangelho. Flávio Gerson. Sim. Porque sem eles saberem, acaba eles obedecendo a lei. Você está entendendo? Eles não têm lei lá, não matarás, não roubarás, não... E o índio lá, a maioria deles obedece uma regra que está no coração deles. E aí, ele tem a crença deles, tudo bem, mas acaba eles obedecendo, né, sem ter lei. E outros com lei, não, eu tenho muita lei, ó que é lei, ó, e desobedece tudinho. A religião, costumes, crenças não leva ninguém para os céus. Um coração puro, esforçado,
para não pecar, já é viver buscando os céus. Cláudia Beatriz de Oliveira Dornelles. Deus conhece cada um de nós e age de forma diferente com cada um. Acredite nos preferidos de Deus, os seus escolhidos. Acredito nos preferidos de Deus, seus escolhidos. Doutora Lígia Viana. Paulo fala da graça ética, ETC. Sandra Moulais. A graça para todos, né? Porque isso não entra na cabeça do judeu. Como é que eu quero ir para o céu e como carne de porco, meu Deus? Como é que eu vou para o céu e como coisas imundas? Como é que eu vou para o céu e não sou circuncidado? Isso não entrava e até hoje não entra. Aí Paulo diz, não é por aí, é na circuncisão do coração. E começa a explicar, porque nós, nesse livro aqui de Romanos, está entre duas sociedades, totalmente diferentes uma da outra. Os judeus fechados, éticos, cheios de tradições, e o romano aberto. Não está entendendo? Amigo, conversador, vários deuses. Então ele entra no meio e mostra para a sociedade romana que eles podem obedecer a Deus sem ser judeus. E mostra para os judeus que os judeus também têm que aceitar que não é uma circuncisão que vai salvar eles. Não é um corte na genitária. E não é um sobrenome judeu que vai te salvar. Mas a obediência ao Deus Todo-Poderoso Jeová. Que maravilha, né? Bem, estamos analisando a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia, né? Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Agora, quem é católico, continue sendo católico. Quem é evangélico, continue sendo evangélico. Quem é judeu, continue sendo judeu. Essa parte aqui, eu acho que Paulo está dizendo isso, né? Pastor, a minha igreja dança. Pois dance. Se ela dança, eu danço. Na minha igreja, pastor, a gente pula. Pois pule. Você não vai ser salvo ou deixar de ser porque pula ou deixa de pular, né? O Senhor escolheu Paulo por vários motivos e ele exorta com firmeza. Ele pega pesado, viu? Paulo é duro na queda. Se salvar, plante a semente do amor. Michele Silva. O que contamina o homem é o que sai do coração e não o que entra, seja, não comemos. Adriana Fiuza. Mas isso na cabeça do judeu não entra, tá? Eu tenho muitos amigos judeus que, se você comer uma carne de porco na frente deles, e também cristão, principalmente adventistas, você quer insultar um adventista, chame ele para almoçar na sua casa e come um pedaço de porco na frente dele, ele não vai gostar. Ele vai ter nojo de você, né? Eu tenho muitos amigos adventistas e eu não posso escandalizá-lo. Porque imagina só, eu chamo um amigo meu, Ronaldão. Ronaldão é adventista, é modelador da igreja. Querido do nosso coração. Ele não come carne nem trabalha no sábado. Aí eu digo, Ronaldão, começou lá em casa, tem uma galinha. Eu dou galinha para ele e trago um porcão assado, um toicinho daquele assado cheio. Vai insultar o cara, né? O cara vai ficar meio chateado. Então eu não faço, né? Mas ele não compreende. Mas é a doutrina deles. Mas Deus salva ele e me salva também. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aí ele bateu nos dois. Aí Paulo bateu nos judeus e bateu nos romanos, né? Os judeus que diziam que eram judeus faziam muitas coisas que não podia fazer. E os romanos que gostavam de uma surubinha com animal, traçava tudo, né? Porque o que não é permitido comer para os judeus. A lei da saúde judaica é muito boa. Vamos falar sobre isso, né? Inclusive eu tenho informações sobre carne de sol com leite, né? Não pode. Carne com leite não pode. E eu tenho informações extraterrestres, tá? Todas as religiões são boas. Toda religião é boa para quem pratica, né? Não adianta você ter uma religião e não praticar. Então, pratica Deus, viva Deus. Mas aí Paulo vai entrando, tá? Paulo mete o cacete em um e outro e ajusta a casa. Deus te abençoe e te ilumine. Vamos para o 2, bora? Não, 2 não, vamos para o 3 e o 4.